Olá, estamos aqui mais uma vez para ajudar aos vestibulandos, né, a entender como resolver algumas questões de biologia. Sou professor Ilso Pessoa, de Biologia, do cursinho que mais aprova no vestibular na região norte do Brasil, que é o Acadêmico News. Então hoje a gente vai falar de vários assuntos, né, aqueles assuntos que tem mais cobrança no vestibular, tá? Então, vamos começar aqui. Primeira questão, falando sobre transporte através da membrana, certo? Como vocês viram em sala de aula, na escola, existem dois tipos de transporte através da membrana, o transporte ativo e o transporte passivo. Nós vamos aqui dar uma ênfase aqui no transporte ativo, naquilo que é chamado de bomba de íons, em particular, bomba de sódio e potássio. Essa questão ela foi cobrada na UEA em 2023, esse ano, e diz o seguinte: a figura ilustra o mecanismo de funcionamento da bomba de sódio e potássio localizado na membrana celular. Então, aqui, a figura, nós temos a figura da proteína carreadora de íons, nessa primeira figura aqui, mostrando ela bombeando o sódio para fora da célula e mostrando que há gasto de energia. E aqui ela vai bombear o potássio para dentro da célula também com gasto de energia. Então a gente diz que o potássio entra na célula com gasto de energia e o sódio sai da célula com gasto de energia. É isso que caracteriza a bomba de sódio e potássio. Esses dois processos ocorrem contra o gradiente de concentração. A concentração de potássio dentro da célula é muito maior do que fora, então a bomba vai trazer de fora, onde tem menos, para onde tem mais. A gente chama isso de contra o gradiente de concentração, e todo movimento contra o gradiente de concentração há gasto de energia. Então, entendendo isso, nós vamos analisar o que está se pedindo na questão. As moléculas de ATP, adenosina trifosfato, que é a moeda energética da célula, tá? Que atua na bomba de sódio e potássio, são responsáveis nesse mecanismo pela assimilação, a letra A, pela assimilação de energia contida nas proteínas da membrana? Não. A proteína ela faz papel de bomba, ela bombeia, carreia o íon da onde ele tem menos para onde ele tem mais. B, liberação de energia contida no íon de potássio? Também não. Liberação de energia contida na molécula de fosfolipídio? Não. Ele está falando aqui em cima de ATP. Então, na letra D diz, liberação de energia contida na ligação entre fosfato e assimilação de energia contida nos íons de sódio? Não. Então, aqui vai usar a energia do ATP, da ligação entre o segundo e o terceiro fosfato, para liberar energia para que ocorra essa reação. Então, a alternativa correta será aquela que diz que deve ser a liberação de energia contida na ligação entre o fosfato. Lembrando que o fosfato, o ATP, ele é produzido na maioria das células eucariontes na forma da respiração celular, lá nas mitocôndrias, e também pode ser produzido na fermentação, só que um rendimento energético muito inferior do que na respiração, e é utilizado para todo o metabolismo da célula. Então, uma questão bem interessante de facilidade, de conceito de facilidade baixo, muito fácil a questão, aquela questão que é para o candidato sentir firmeza e continuar muito otimista na prova. A segunda questão que eu trouxe para vocês aqui, a questão diz o seguinte, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também de 2023, né, em uma recente coluna jornalística que discutia os benefícios do exercício físico, a pesquisadora e professora Cíntia Bonorino definiu certas abordagens metodológicas muito utilizadas em pesquisas genéticas e de biologia molecular, as ômicas, genômica, transcriptômicas, proteômicas, são alguns exemplos
né, são maneiras altamente tecnológicas de estudar um problema. Se faz uma varredura de tudo que está sendo produzido e se analisa isso com o uso da inteligência artificial. Usamos muito hoje essa abordagem, gerando quantidade de dados gigantescas. Então, a universidade, o examinador coloca aí um enunciado falando de uma novidade e ele vem, então, né, na construção dessa questão, pedindo para que o candidato assinale V para verdadeiro e F para falso as afirmações abaixo sobre o conceito básico de biologia molecular. Então ele vem falando de uma novidade de inteligência artificial e depois aqui ele vem para conceitos básicos, aquilo que se espera que o candidato que está prestando a prova do vestibular ou do Enem já tenha conhecimento. Então, ela diz o seguinte, na primeira afirmativa diz o seguinte: a transcrição de um gene em organismos eucariotos envolve a geração de um transcrito primário heterogêneo no núcleo que deverá ser processado e transportado para o citoplasma da célula. O que ele está dizendo aqui nessa primeira afirmativa? Está falando que a informação sobre a proteína ela está codificada lá no DNA do indivíduo que se encontra no núcleo e precisa ser transcrito para um RNA mensageiro. Então, transcrição, o que é? Transcrição é a obtenção do RNA mensageiro a partir da fita ativa do DNA. Ali tem a informação sobre a proteína, que começa no núcleo, a síntese de proteína começa no núcleo com a transcrição e termina no citoplasma com a tradução. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. A segunda afirmativa diz o seguinte: as proteínas são moléculas poliméricas cujas unidades monoméricas consistem de aminoácidos. Então, aqui está cobrando do candidato se ele sabe do que as proteínas são feitas, o que é uma proteína. Então, a gente aprende que uma proteína é um polímero de aminoácido. A unidade formadora da proteína são os aminoácidos ligados por ligações peptídicas, também uma afirmativa correta. Na terceira afirmativa, e foi por isso que eu escolhi essa questão, que há uma confusão muito grande em relação a código genético e genoma, né? O código genético, para quem não lembra, é aquela relação entre os códigos, aquelas trincas de base nitrogenada com seus respectivos aminoácidos. O código genético é universal porque ele é transcrito, os códons correspondem ao mesmo aminoácido da maioria dos seres vivos. Então, a gente diz que existe 64 códons no código genético para 20 aminoácidos. Então, tem muito mais códon do que aminoácido, sendo que desses 64, 3 códons são chamados de stops, que não codificam nenhum aminoácido e que sinaliza o final da tradução. A gente chama portanto, o código genético de degenerado ou corrompido, né? E muita gente confunde isso com genoma. O que é o genoma? O genoma é a sequência de bases nitrogenadas do DNA de um indivíduo, de uma determinada espécie. Então, deixar bem claro isso, porque foi por essa afirmativa aqui que a gente trouxe essa questão para conversar com vocês. O que é que diz, então, a terceira afirmativa? O código genético é dito redundante ou degenerado, pois, independentemente do organismo avaliado, um determinado código, combinação de 3 nucleotídeos, corresponde sempre ao mesmo aminoácido. Não é por causa disso. É porque para um mesmo aminoácido existe mais de um códon, né? Então, por exemplo, a fenilalanina, que é um aminoácido muito conhecido, ele tem mais de 2 códons no código genético, por isso que é chamado de redundante ou degenerado. Essa afirmativa aqui estaria certa se dissesse que o código genético é universal, mas como ele não está falando isso, a terceira afirmativa está falsa. E aí, já pegando o gancho, acabei de explicar para vocês sobre o genoma. A quarta afirmativa diz: o genoma é o conjunto das informações hereditárias de um organismo contidas na região gênica e intergênica dos cromossomos, mitocôndrias e plastídeos. Então, essa afirmativa é verdadeira porque está dizendo que é o conjunto de
bases nitrogenadas, que são as informações sobre as proteínas que estão contidas nos eucariontes do núcleo, no DNA do indivíduo, né? Nos cromossomos, lá nas mitocôndrias, que tem DNA próprio também, e nos plastídeos ou no cloroplasto também, porque essas duas organelas são as duas únicas organelas que possuem DNA próprio. E RNA próprio também entra naquela hipótese do endosimbionte. Então, a quarta afirmativa está correta. Então, nós temos verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Alternativa correta. Alternativa A. Ok? Então, uma questão bem interessante. O objetivo de trazer essa questão aqui foi mais falar sobre a questão do código genético e do genoma, essa diferença que tem entre os dois, que muita gente confunde na hora da prova. Também para lembrar que toda a síntese de proteína começa no núcleo, com a transcrição, e termina no citoplasma, com a tradução. Beleza, galera? Seguindo a nossa sequência aqui de questões, terceira questão, uma questão de genética, tá? Bem simples, digamos assim, né? Mas que precisa que o candidato esteja atento à sua formulação. Então, diz o seguinte: em uma ilha, a cada 1000 formigas de certa espécie, 160 são homozigóticas dominantes para determinada característica. Sabe-se que as frequências alélicas mantêm-se em equilíbrio ao longo do tempo. Esse número sugere que na população de formiga dessa ilha, a quantidade. Aí vem as alternativas. De alelo recessivo é menor do que o alelo dominante. Do alelo recessivo é igual ao do alelo dominante. Dos indivíduos homozigóticos recessivos é maior do que os heterozigóticos. De indivíduos homozigóticos recessivos é menor que a do homozigótico dominante, e de indivíduos homozigóticos recessivos é maior do que de homozigótico dominante. Bom, voltamos então aqui para a questão. Então fala de uma população de 1000 formigas, 160 homozigoto dominante, e na segunda parte do enunciado diz o seguinte: sabe-se que a frequência alélica se mantém em equilíbrio ao longo do tempo. Aqui está a dica para resolver essa questão. A população mantém-se em equilíbrio ao longo do tempo. Então aqui nós temos uma questão sobre genética de população, tá? Em genética de população, a frequência dos homozigotos dominante, vamos usar aqui o A, o Azão, tá? É igual a P ao quadrado. A frequência dos heterozigotos é dado por 2pq. E a frequência dos recessivos é dado por q ao quadrado. E a soma de p mais q é igual a 1. Bom, você tem que saber isso aqui sobre genética de população. Aonde você vai usar essa fórmula? Então, aqui ele diz que de 1000 indivíduos, 160 são homozigotos dominantes. Então, eu tenho que converter esses 160 em porcentagem e depois converter em frequência. Então, de 1000 indivíduos, 160 são homozigóticos, 160 corresponde a 16% de 1000. E 16% de 1000 é igual a 0,16. Ele está dizendo que os homozigotos dominantes correspondem a... Ele está dizendo que P ao quadrado é igual a 0,16. Certo? Que é os 16%, que são os 160 de homozigoto dominante. Tá? Para poder resolver essa questão, eu tenho que achar o valor do P, do quê? Do gene recessivo. Só que eu tenho aqui o genótipo do homozigoto dominante. Para eu ter o valor do P, eu vou ter que extrair a raiz quadrada de 0,16 para achar o valor do P.
o Pzinho vale 0,4. Então, qual é a frequência do gene dominante nessa população? 0,4. Se, por definição, P mais Q é igual a 1, são 2 genes apenas, se P vale 0,4, Q obrigatoriamente vai valer 0,6. Então, a frequência do gene recessivo é maior do que a frequência do gene dominante. Será que existe aqui alguma alternativa que diz isso? A letra A diz o seguinte: o alelo recessivo é menor do que o alelo dominante. Não, a frequência do alelo recessivo é maior do que do alelo dominante. B, o alelo recessivo é igual ao alelo dominante? Não, diferente. Os indivíduos homozigotos recessivos é menor do que o do homozigoto dominante? Aí a gente vai ter que fazer essa fórmula aqui, para achar a frequência dos homozigotos recessivos, que aqui é o quadrado, que vale 0,6 ao quadrado 0,36 ou 36%, enquanto que do homozigoto dominante é 16%. Então a frequência dos recessivos é maior do que o dos indivíduos homozigotos dominantes. E letra E, os indivíduos homozigóticos recessivos é maior que os homozigóticos dominantes. Alternativa correta, a frequência aqui é 0,36 e a frequência aqui é 0,16. Então, nós ficamos com a alternativa E. A frequência dos indivíduos homozigotos recessivos é maior do que a dos homozigotos dominantes, conforme a gente viu no cálculo. Precisa estar sempre atento que quando falar que a população está em equilíbrio, ou em equilíbrio de Hardy-Weinberg, ou uma população em equilíbrio, você precisa usar essa fórmula para o genótipo homozigoto dominante, P ao quadrado, para o genótipo dos heterozigotos, 2 vezes P vezes Q, e do genótipo do homozigoto recessivo, Q ao quadrado. Beleza, galera? Fique atento com essas questões que elas têm aparecido. Essa aqui é da Fundação Getúlio Vargas, de 2022. Ok? Seguindo. A quarta questão que eu trouxe para vocês aqui é uma questão sobre um assunto muito cobrado em vestibulares e também no Enem, que é sobre a questão da genética do sistema ABO ou AB0, tá? Sobre doação de sangue, sempre está caindo esse tipo de questão na prova. Um jovem desejava realizar uma doação de sangue, mas não conhecia o seu tipo sanguíneo. Para determiná-lo, usaram-se 2 gotas de soro de seu sangue, e misturaram-se a elas 2 soluções diferentes, uma chamada de anti-A e outra de anti-B. O sangue não se aglutinou em nenhuma das soluções. Então aqui você tem que voltar a lembrar dos trabalhos que foram feitos lá durante as aulas. Então o jovem não sabe qual é o tipo seu tipo sanguíneo. Então o que tem que fazer aqui? Aqui nós temos que fazer o esqueminha. O que fizeram com ele? Pegaram uma lâmina, pingaram 2 gotas de sangue dele nessa lâmina, tá? Em uma gota, pingou um soro chamado de anti-A e na outra, uma gota do anti-B. E não houve coagulação em nenhuma dessas gotas de sangue desse jovem. Por que que não coagulou? Esse soro anti-A, essa substância anti-A, ela busca nas hemácias da pessoa o aglutinogênio A. Se encontrar, significa que essa pessoa tem um aglutinogênio A, ela tem no seu sangue. Se não aglutinar, ela não tem. Então, como não aglutinou em nenhuma das duas, esse rapaz não tem nem o aglutinogênio A, nem o aglutinogênio B. Lá no começo dessa questão, eu falei para vocês que o sistema é chamado de ABO ou AB0. Por que 0? Porque as pessoas que não têm nenhum tipo de aglutinogênio, nem A nem B, são chamados de O.
em função para combinar com o A e o B, tá? Então, qual é o tipo de sangue desse rapaz que não aglutinou em nenhum tipo de sangue aqui? Ele é do tipo O, certo? E o tipo O pode doar para todos. Ele é considerado, desprezando aí o RH, né? Ele é considerado o doador universal. Então, como o sangue do rapaz é tipo O, sem levar em consideração o fator RH do jovem, é correto dizer que ele é um potencial doador para pessoas com sangue, para todos os receptores, A, B e O. Lembrando aqui, o esqueminha muito prático para quem vai fazer a prova é o seguinte: o O doa para todo mundo. Doa para ele, preferencialmente, doa para o A, doa para o B e doa para o AB. O A doa para o A, preferencialmente, o B doa para o B e o AB doa para o AB. O A, além de doar para ele mesmo, também doa para o AB, que é o receptor universal, porque não tem nenhum tipo de anticorpo contra os aglutinogênios. Então, nós observamos pelo esquema aqui que o O doa para todo mundo, mas só recebe dele mesmo. Enquanto que o AB recebe de todo mundo, mas só doa para ele mesmo. Uma questão relativamente fácil, mas que precisa saber sobre a tipagem sanguínea, o uso do soro anti-A e anti-B para determinar o tipo de sangue da pessoa. Ok? Então, a alternativa E é a alternativa correta. Ele pode doar para todos os outros tipos sanguíneos. A quinta questão, também sobre sistema ABO, só que aqui eu trouxe uma questão de heredograma, que também algumas pessoas têm um pouco de dificuldade em resolver questões quando ela vem apresentando a árvore genealógica, tá? Então, diz o seguinte: com base no sistema ABO de tipagem sanguínea, sabe-se que os indivíduos 2, os algarismos romanos aqui ao lado, na lateral, corresponde à geração, primeira geração, segunda geração, terceira geração da família, ok? E os algarismos arábicos significam a posição dos indivíduos em cada geração. Então, na geração 1, tem esse casal 1 e 2, esse traço ligando esse círculo a esse quadrado significa casamento. Esse aqui embaixo, partindo do casal, são os filhos, tá? Então, aqui nós temos uma genealogia com 3 gerações, 2 indivíduos na primeira geração, 5 indivíduos na segunda geração e 2 indivíduos na terceira geração, tá? O que diz aqui? Sabe-se que os indivíduos 2, 1, então você vem aqui no 2 e procura o 1 aqui. Então, esse cara aqui, isso aqui é o masculino, né, o homem, no caso aqui do nosso exemplo, e o círculo é a mulher, tá? Sabe-se que o indivíduo 2,1 apresenta tipo sanguíneo A. Então, sabe-se que ele tem sangue tipo A. Beleza. Já o indivíduo 2, romano, e 2, arábico, a esposa dele, apresenta tipo sanguíneo O. Tá? Então, esse casal, o marido tem sangue tipo A e a sua esposa tem sangue tipo O. Tá? A primeira filha do casal, 3, 1, aqui é uma menina, tá? A primeira filha do casal apresenta tipo sanguíneo O. Certo? Muito bem. A probabilidade de o mesmo casal gerar uma criança do sexo masculino, grifa logo aqui, tá? E do tipo sanguíneo A é. Então, aqui, essa questão, além do heredograma, precisa da gente ficar atento à questão do sexo do descendente, tá? Vamos resolver primeiro a questão sanguínea. Então,
as pessoas com sangue tipo O, vamos lembrar aqui quais são os genótipos dos grupos sanguíneos. O tipo A, pessoa com sangue tipo A, ela pode ser homozigoto, a gente representa isão A, ou ela pode ser heterozigota, isão A, izinho. Então, tem dois tipos de genótipo para o sangue tipo A, o homozigoto e o heterozigoto. O izinho é recessivo, tá? A pessoa com sangue tipo B tem também dois genótipos. Ela pode ser homozigota, isão B, ou isão B, izinho. Tá? Já o AB só tem um genótipo, que é isão A, isão B. E o O também só tem um genótipo, que é recessivo, izinho. Então, isso tem que estar claro na sua cabeça na hora de resolver esse problema aqui. Por quê? Porque diz que esse casal, o marido tem sangue tipo A esposa sangue tipo O e a primeira filha teve sangue tipo O. Ora, se ela tem sangue, se essa criança aqui, essa menina, tem sangue tipo O, o genótipo dela é izinho. A mãe dela é izinho. Então, um izinho desse veio da sua mãe, ela herdou da mãe, e outro izinho herdou do pai. Então, qual é o genótipo do pai? O pai é isão A, izinho. Ela recebeu esse izinho do pai. Então, eu sei que o pai dela é A, heterozigoto, e a mãe é recessiva. Agora, o que está pedindo? Qual é a probabilidade do casal gerar uma criança do sexo masculino e, atenção para isso aqui, tá? E do tipo sanguíneo. Então, aqui, na realidade, ele está pedindo para você calcular duas probabilidades. Dois eventos independentes. Uma coisa é ser do sexo masculino. Outra coisa é ter sangue tipo A. Então, eu tenho que fazer as duas probabilidades e depois fazer o produto das probabilidades. A gente chama isso de regra do E da probabilidade. Quando os eventos são independentes, a gente multiplica o resultado das probabilidades. Então, vamos lá. O marido tem sangue tipo A heterozigoto. Eu vou separar o isão A do izinho. E vou fazer o cruzamento. Aqui é o marido. A esposa dele é O, só tem sanguezinho, só tem genzinho, perdão. E aqui é o marido. E aqui é a esposa. Esse casal pode ter crianças com sangue tipo A, vai herdar o isão A do pai e o izinho da mãe, e criança com sangue tipo O, conforme nasceu a filha. Certo? Então, qual é a probabilidade de ter uma criança com sangue tipo A? Meio. Essa aqui é a probabilidade de ter uma criança com sangue tipo A. E qual é a probabilidade de ter uma criança do sexo masculino? Como só tem dois sexos, ou é menino ou é menina, então é meio. O que eu vou fazer com essas duas probabilidades? São dois eventos independentes. Uma criança do sexo masculino e do grupo sanguíneo A. Vou fazer o produto das probabilidades. Eu vou pegar a probabilidade de ser sangue tipo A, meio, e a probabilidade de ser do sexo masculino, meio. E aí eu faço o produto. E obtenho a resposta 1/4. E aqui nós temos a alternativa para essa questão, é a alternativa D, 1/4, conforme foi demonstrado aí nos cálculos, tá? Então, qual é a dica para quando for resolver problema de heredograma de grupo sanguíneo? Comece pelo genótipo que você tem certeza. Quais são os genótipos que eu tenho certeza? Do O, que é recessivo, e do AB, que obrigatoriamente é heterozigoto. Com base nesses genótipos, eu vou tentar achar o genótipo do A e do B. Beleza? Fica aí a dica. É bem frequente esse tipo de assunto nas provas de vestibulares e é a chance desse ano, no próximo ano, cair alguma questão sobre isso na prova.
essa nossa próxima questão, uma questão sobre herança quantitativa, herança poligênica. Nesse tipo de herança, ela difere um pouco das heranças da segunda lei de Mendel, porque o que interessa aqui é a quantidade de gene dominante que o indivíduo tem. Tá? Cada gene dominante acrescenta uma unidade de medida a mais do que o anterior. Tá? Esse tipo de questão aqui é explorado velocidade de animais, peso ou massa, conforme prefira, de animais e de frutos, sobre estatura de plantas e também sobre a cor da pele. Tá? Então, um problema que foge um pouco da segunda lei de Mendel tradicional. Então, diz o seguinte: uma determinada espécie de planta produz frutos numa variação gradual. Então, a dica aqui, para começar nossas dicas, ficar atento aqui que ele está falando de uma variação gradual. Então, vai graduando, aos poucos vai aumentando a massa desse fruto, de 200 a 290, tá? Então, já sei que o 200 é o mais leve e o 290 é o mais pesado. Sabe-se que a planta que produz frutos com 200 gramas apresenta genótipo triplo recessivo. Então, com 200 gramas, a planta é triplo recessiva. Não tem nenhum gene dominante. Tá? Enquanto que a planta que produz fruto com 290, ou seja, o mais pesado, ela é triplo dominante. Tem todos os genes dominantes. Então, como é que eu vou saber quanto cada gene dominante acrescenta a mais no 200 gramas? Então, eu vou fazer a diferença entre o mais pesado e o mais leve, 90 gramas, e vou dividir esse valor pela quantidade de genes envolvidos. Nós temos aqui 3 pares de genes, 6 genes envolvidos. Então, nesse caso, eu vou ter, para cada gene dominante, acrescentando 15 gramas no fruto, tá? Então, já sei que é isso. Então, eu vou ter 200, 215, 230, 245, 260, 275 e 290. Então, por aqui eu já posso, inclusive, ir eliminando algumas as alternativas. Não vai ter 210, né? Mas tudo bem, vamos lá, nosso problema. Então, diz o seguinte, caso uma planta de genótipo, então vamos lá, azão, azinho, bezão, bezão, cezão, cezão. Essa planta produz frutos com quantos gramas? Então, ela só tem 5 genes dominantes. Então, ela tem 15 gramas a menos do que 290, tá? Se ela for cruzada com uma planta que tem o seguinte genótipo: azinho, azinho, bezão, bezinho, cezinho, cezinho, tá? Espera-se que entre as plantas descendentes o fruto mais leve tenha. Quanto é que qual descendente desse cruzamento aqui vai produzir frutos mais leves, tá? Então, nós vamos ter que fazer esse cruzamento da seguinte maneira. Vamos ter que achar os gametas que essa primeira planta aqui produz. Qual é a dica? Procurar o número de heterozigotos que tem aqui nesse genótipo. Só tem um heterozigoto, que é o azão-azinho, o resto tudo é homozigoto. Então, quando tem só um heterozigoto, o indivíduo produz 2 tipos de gametas diferentes. Quais são eles? A gente vai separar o azão do azinho. O resto é tudo igual. Então, vai formar azão, bezão, cezão e azinho, bezão, cezão. Esses são os 2 gametas dessa planta aqui. Essa outra planta aqui também só tem um heterozigoto. Então, ela produz também só 2 genes, 2 tipos de gameta. Azinho, bezão, cezinho e azinho, bezinho, cezinho. Então, aqui estão os 4 gametas, 2 de cada.
Então, agora vamos fazer o cruzamento e procurar qual é o genótipo do mais leve aqui, tá? Então, vamos fazer aqui esse cruzamento. Essa primeira planta aqui vai dar um gen Azão daqui, um gen Azinho de lá. Um gen Bzão, outro gen Bzão, um gen Czão e um gen Czinho. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 genes dominantes. Se cada gene dominante acrescenta 15 gramas ao mais leve, 200, então eu tenho 15, 15, 30, 45, 60. Essa planta aqui vai produzir frutos com 260 gramas. Vamos para esse outro aqui. Vai dar um Azinho de um, outro Azinho do outro, um Bzão de um com um Bzão do outro, um Czão de um e um Czinho do outro. Então, essa aqui tem 3 genes dominantes. Se cada gene dominante acrescenta 15, eu tenho 45, 245, esse aqui. Tá? Esse aqui vai dar um gen Azão, um gen Azinho, um Bzão, um Bzinho, um Czão, um Czinho. 3 genes dominantes, 245. Por enquanto, esse é o mais leve. Mas vamos ver esse último aqui. Um Azinho daqui, um Azinho de lá. Um Bzão daqui e um Bzinho de lá. Um Czão daqui e um Czinho de lá. Aqui tem 2 genes dominantes. Cada gene dominante acrescenta 15 gramas no fruto. O mais leve é 200, com mais 15 com 15, 30, 230. Então, dos descendentes desse cruzamento, aquele que produz o fruto mais leve produz fruto com 230 gramas, que é a alternativa E. Ok, galera? Então, esse mesmo raciocínio serve para qualquer tipo de herança que tenha unidade de medida. Estatura, velocidade, massa e também para a cor da pele, só que na cor da pele normalmente só tem 2 pares de genes. Negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco. Mas o raciocínio é o mesmo, ok? E essa é a nossa dica para esse tipo de questão. Herança quantitativa também vem aparecendo bastante em prova nos últimos anos, tá? Fiquem atentos, espero ter ajudado vocês a resolver alguns problemas em relação a esses temas e nos vemos numa próxima oportunidade. Foco que o vestibular está chegando, o Enem também, e precisamos garantir nossa vaga no curso que a gente pretende. Boa sorte, um abraço e até a próxima.